Graça e paz, amadas do Pai. Eu quero aqui estar compartilhando com vocês Provérbios 31, 28, onde diz assim: os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e seu marido a elogia. Como é lindo nós sermos respeitadas e elogiadas por aqueles que estão caminhando conosco todos os dias. E com base nisso, eu coloquei como tema o nosso devocional de hoje, que não é tarde. E gostaria que você acompanhasse comigo essas duas histórias. Uma mulher, ela era líder de intercessão de sua igreja. Ela era casada e tinha os seus filhos. Foi perguntado a ela se os filhos estavam firmes nos caminhos do Senhor e se estavam envolvidos na intercessão. A resposta dela foi que o marido era alcoólatra e que atrapalhou toda a criação dos filhos. Nenhum estava na igreja. Disse que o marido a enganou para se casar. Ele até se batizou, mas depois colocou as garras de fora e se tornou uma pessoa muito difícil. Com as chegadas dos filhos, ele tirava as forças dela na educação. Eram todos rebeldes e mundanos. Então ela abriu a mão e deixou o pai cuidar deles. Enquanto ela contava essa história, uma irmã do lado, também que era casada com um marido alcoólatra e não convertido ainda, casada há 25 anos e com filhos, porém essa esposa era bem diferente. Ela colocou em prática tudo o que ela aprendeu sobre família, sobre educação dos filhos e baseada na palavra de Deus. Ela procurava ser submissa ao seu esposo. Ela se alimentava dos ensinos bíblicos em todo o tempo que ela tinha disponível. O seu esposo nem sempre permitia que ela fosse aos cultos, mas ela esperava a ocasião favorável para não trazer a discórdia para o seu lar. Apesar de ser alcoólatra, ele tinha boas qualidades e ela tinha o prazer de elogiar o seu esposo perante seus filhos, mostrando que o pai bebia porque não conhecia o poder de Deus em sua vida e orava junto com os seus filhos pela conversão de seu marido. Naquela ocasião, os 3 filhos daquela mulher eram pastores e estavam bem casados e formando lares equilibrados e felizes. São 2 histórias, minha amada, com casamentos complicados e com finais bem diferentes. E pensando na história dessas 2 mulheres, eu busquei na palavra do Senhor, na Bíblia, uma mulher que fosse também inspiração para nós nos dias de hoje, além da mulher de Provérbios. E a mulher que o Senhor trouxe ao meu coração foi Eunice. Eunice levou muito a sério. Ela simplesmente foi a mãe de Timóteo. Ela era uma viúva e a Bíblia não relata a morte de seu esposo. Então ela educou o seu filho sozinha e com muita sabedoria. O Senhor, ele abençoou Eunice, usando Timóteo em sua obra. E não há alegria maior para nós, pais e mães, que verem os nossos filhos seguindo e servindo ao Senhor. Timóteo foi o companheiro de Paulo, e Paulo o chamava de amado filho. E com certeza foi o melhor amigo de Paulo. Eunice, ela preparou o seu filho para as responsabilidades. E não deve ter sido fácil, minha querida. Para Eunice, o dia em que Timóteo decidiu ir trabalhar com Paulo, quem também dedicou, uma outra mulher que dedicou o seu filho a serviço de Deus foi Ana. Ela preparou ele para servir ao Senhor. Mas você pode estar perguntando, Patrícia, o que tem isso a ver com essa parte do versículo? Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Eu não tenho dúvida do respeito que Timóteo tinha por sua mãe. Sempre pronto, sempre disposto. Ele poderia ter sido um adolescente jovem e um jovem revoltado pela ausência de seu pai, mas não. Ele aceitou os ensinamentos. E Timóteo, se você perguntasse hoje para ele, o que você tem a dizer de sua mãe Eunice? Com certeza, ele faria um tributo à sua mãe, dizendo: mãe sábia,
mãe temente, mãe guerreira e mãe determinada. Mãe, o que eu quero dizer para você hoje? A vitória está nas suas mãos, nas mãos da esposa sábia. Mães, vamos parar de cobrar de nossos esposos que eles que precisam ministrar e ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu queria que você se sentisse privilegiada por Deus, por passar a maior parte do seu tempo em casa e ter o privilégio de ensinar o teu filho. Responda para você mesma. Você tem tirado tempo para meditar na palavra de Deus e ensiná-la para o seu filho? Você sabia que você possui 3 armas muito fortes e poderosas? A palavra de Deus é a primeira arma que você tem. Essa arma ela vai te dar sabedoria para agir. A segunda arma é a oração, porque é ajoelhada diante de Deus que Ele vai guiar, vai te ensinar a direcionar o teu filho. E a terceira arma é o seu testemunho de vida. Sabe, é você poder ter orientação do Espírito Santo em ter uma vida santa e uma vida reta. Será que se nós sentássemos hoje com o seu filho, ele falaria o que de você, mãe? Eu sempre digo que o nosso ministério, o nosso chamado, ele começa dentro da nossa casa. Pense comigo agora. Eu já ouvi muitos filhos dizerem: a minha mãe, em casa, ela só grita, ela só xinga, ela não se importa comigo, ela não pergunta como foi o meu dia, ela nem conhece os meus amigos. Orar? Ela nem ora comigo. Mas com os amigos dela, nossa, ela é uma ótima amiga, uma companheira, ela fala do amor de Deus. Ah, como eu queria ser o celular da minha mãe, porque ela passa mais tempo no celular dela do que comigo. Ah, como eu queria poder sentar à mesa com a minha mãe, mas não, ela só monta uma mesa com as amigas dela, uma mesa bonita, enfeitada, e quando chega eu e meu pai, ela fala: cada um faz o seu prato e se vira. Queridas, não é dessa forma que a mulher de Provérbios nos ensina. Não é dessa forma que Eunice nos ensina. Eu quero dizer a vocês, eu não tive essa oportunidade no meu começo de casado. As minhas 2 filhas, eu não tive a oportunidade talvez de orientá-las como Eunice teve. Mas como eu disse no início, não é tarde. E não é tarde. Hoje, eu consigo sentar com a minha filha mais nova, que é a que eu passo mais tempo aqui em casa, e dizer para ela: não faça assim, não haja dessa forma. Vamos orar. Vamos cantar, coloque um hino. Vamos cantar, filha. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Hoje, eu valorizo uma mesa posta. Hoje, eu tenho o prazer de sentar com os meus filhos e com o meu marido ao redor de uma boa mesa posta. Mesmo que seja o mais simples o que comer, não importa. Mas sentar à mesa, olhar nos olhos. Porque quando você olha nos olhos dos seus filhos, do seu marido, você alcança o coração deles. Eu tenho muito que melhorar. Eu tenho muito que aprender com essa mulher de Provérbios. Eu tenho muito que aprender com Eunice. E você também, eu tenho certeza. Decida no seu coração falar de Cristo para o seu filho. Fale do amor de Jesus, que deu a sua própria vida para nos dar a vida eterna. Cante louvores e adoração ao seu Senhor junto com seu filho. Conte as histórias da Bíblia.
Seja uma mãe corajosa e plante no coração dele a semente do amor do Senhor. Ore com ele. Derrame lágrimas de súplicas pela salvação e pela dedicação deles ao Senhor. Eunice, ela foi uma mãe que se dedicou ao seu filho, sem medir esforços nenhum. Não desista do seu filho. Não é tarde para recomeçar. Que a vida de Eunice, ela sirva de exemplo para você, que quer seus filhos salvos e exalando o bom perfume de Cristo. Lembre-se lá no começo, quando eu disse para você a história daquelas duas mulheres. Uma se dedicou demais às coisas de Deus, à intercessão, ao grupo de intercessão, mas ela não era o exemplo dentro de sua casa. E a outra não, ela priorizou a sua casa, o ensinamento aos seus filhos. E com certeza, se nós sentássemos com o marido daquela mulher, ele iria trazer elogios à vida dela, mesmo ele não sendo um marido convertido. Se nós sentássemos hoje com os seus filhos, o que eles teriam a dizer de você? O seu filho, ele te respeita. Se nós sentássemos hoje com o seu marido, que elogio ele faria de você? Querida, que você possa pensar em tudo isso. Assim como essa palavra ela veio de encontro ao meu coração primeiramente, que ela possa vir de encontro ao teu coração também. Que possamos nos inspirar nessas mulheres. Que possamos copiar as atitudes e as ações e reações delas. Que possamos sentar com nossos filhos, abrir o nosso coração e dizer: filho, filha, não é tarde, eu quero recomeçar. Vamos juntos servir ao Senhor, aprender da palavra do Senhor. Vamos juntos crescer em conhecer a palavra de Deus. Vamos juntos trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Marido, vamos juntos trazer a presença de Deus para o nosso casamento. Marido, no que eu posso melhorar? Eu quero ser elogiada por ti. E eu tenho certeza que quando você se sentar novamente, você será elogiada, você será respeitada por todos dentro da tua casa. Que você guarde esta palavra no teu coração e que o Senhor venha falar grandemente a você. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém.